Olá, meu nome é Leonardo Borges Noval. Esse é o meu vídeo da apresentação da entrega 2 do projeto Castle Panic de Engenharia de Software 1. Vamos começar pelas especificações de requisitos. As alterações feitas em relação ao documento é a adição do esboço da interface, dos requisitos não funcionais, e a alteração da redação do texto. A gente pode ver aqui que move monstros e novos monstros. Os monstros não são mais agentes dos requisitos, eles são pacientes, os agentes sempre programa. E a redação a redação da regra de jogo número 0 tá melhor escrita, não tá dando o problema que dava a entender que algumas regras arbitrárias estavam escritas, algumas não estavam, que ficava ambíguo, ela tá bem escrita. Agora, dizendo respeito ao projeto. Primeiramente, no diagrama estrutural, na, na diagrama de classes, as pequenas alterações que fizemos foi a fortificação, passar a herdar a construção e não ser mais uma classe que herda muro, ou que contém muro, ou agrega muro. A gente tirou o guerreiro como um monstro especial. E algumas associações novas foram feitas, como por exemplo, Tolkien conheceu o tabuleiro. Além disso, tem todos os métodos de todas as classes. Aqui em casos de uso, a gente tem todos os novos casos de uso. A gente pode ver que a gente tirou o caso de uso selecionar a posição, porque a gente viu que que eles não vale a pena ser um caso separado. Ele só é invocado por jogar carta e agora ele está curtido ali dentro. Além disso, a gente tem alguns casos de uso novo, como verificar se a carta escolhida quando o cara clica na tela é uma carta válida, comprar cartas e comprar cartas até a mão ficar cheia. Dizendo respeito ao visão geral de integração, a gente mudou para não ter mais o selecionar a posição como um caso de uso. Além disso, a gente botou as guardas apropriadas, que nem o professor recomendou, e colocou os casos de uso auxiliares aqui dentro com as linhas pontilhadas. Esse aqui sendo o fluxograma da visão geral de integração. Agora falando do diagrama de atividade de sequência. Vamos lá. Como eles são muitos, eu vou omitir alguns que são mais simples, como sair, validar a escolha de compra e comprar carta, eles são relativamente simples. Eu vou olhar só aqui os principais. Primeiro vamos começar pelos mais fáceis. Iniciar a partida, ele não é completamente trivial. Ele inicia a partida dizendo respeito a todas as regras do jogo, como selecionar o número de jogadores, instanciar a mesa e tabuleiro, instanciar outras coisas, colocar uma torre em cada posição, colocar um muro em cada fatia, instanciar os monstros, enfim. Ele inicia o jogo para que ele possa ser jogado. Isso aqui é tudo instanciação, é a preparação do tabuleiro, digamos assim. E daí depois ele procura por ver se todos os jogadores estão instanciados e fica comprando, deixando um deles cheio de cartas. Quando ele acaba, ele só cede o controle pro jogador 1. Isso aqui no diagrama de sequência, ele é contemplado pelas instanciações respectivas. A gente tem o início do jogo, a instanciação da mesa, a instanciação do tabuleiro, a instanciação dos jogadores, comprar até com a mão cheia, que é um caso de uso que é referenciado aqui por referência. Enfim. A gente tem trocar carta, quando o jogador ele pode trocar uma carta com outro jogador, contanto que o outro jogador consinta com essa troca. Ele também é um caso de uso simples. Primeiramente, a gente valida a escolha da primeira carta para ver se o jogador escolheu a carta que ele quer trocada para a mão dele. Ele escolhe outro jogador e escolhe uma carta da mão desse outro jogador. Daí ele propõe essa troca. O outro jogador ele pode aceitar ou recusar. Se ele aceitar, as cartas são trocadas, se não, não são. Aqui tem a proposta de troca com a carta atual, a carta que ele quer receber, o jogador que propôs a troca e o jogador que recebeu a proposta. Isso vem pela interface, é mandado para a mesa. A gente tem a validação da escolha de cartas com os jogadores e a proposta de troca. A proposta de troca ela é dada pelo outro jogador aqui na resposta. Primeiro para a interface, depois para a mesa. E ela vem aqui. Se a resposta ela for uma resposta válida, ou seja, que ele deseja trocar, ele tira a carta original do jogador e tira as cartas respectivas e depois bota nas mãos corretas. Ele só troca as cartas. Em descartar e comprar, ele também é um diagrama relativamente simples.
Primeiro ele valida a escolha de carta que o jogador deseja descartar, tira da mão, coloca na pilha de descarte e compra uma carta. Basicamente ele invoca aqui a interface, daí ele invoca o jogador, valida, e se for válido, ele descarta a carta da mão do jogador, bota na pilha de descarte e compra uma nova carta, que é um outro caso de uso que está no devido diagrama. Agora vamos aos dois grandes casos de uso do jogo, basicamente onde talvez 70% do trabalho está feito, que é em jogar carta e passa jogada, que são os diagramas mais complicados. Aqui no caso de passa jogada, os diagramas eles têm várias outras atividades que estão refinadas em outros diagramas, e cada um tem o respectivo diagrama de sequência. Então primeiro eu vou entrando nos mais fundos e daí depois eu vou explicando, trazendo de volta. Então eu não vou explicar isso aqui, eu vou explicar antes os que estiverem dentro dele. Mas basicamente, ele vem aqui quando ele deseja passar a jogada. Deixa eu até botar aqui. Ele manda pra mesa e ele move monstros. Vamos ver como é que se tratam os move monstros. Para mover os monstros, ele coloca todos os monstros do tabuleiro que existem no dicionário, bota todos eles aqui. Ele itera sobre todas as fatias e cada fatia itera sobre suas posições e vai botando elas no dicionário. E depois, enquanto não tiver vazio, ele fica retirando uma chave de cada um deles, onde a chave é a posição em que os monstros estão e o valor é uma lista com os monstros que estão naquela posição. E daí ele determina qual que vai ser a posição para que esses monstros vão se mover. Isso aqui também é refinado no próprio diagrama. Aqui a gente tem determinar a posição do destino e o diagrama de sequência não está ali, mas ele está aqui. Primeiro a gente verifica se o anel atual em que os monstros estão é o castelo. Se esse for o caso, eles têm que ir para a fatia no sentido horário, girar, senão eles andam na direção do castelo. Isso aqui é contemplado aqui, é bem simples, ele vê se a fatia atual é a fatia do castelo. Ele faz uma chamada posição, que recebeu aqui como argumento. Se não for, ele pede para a fatia a próxima posição, dando o anel. Se for, ele pede a sexta posição ali na outra fatia. Depois de determinar a posição do destino, ele verifica se existe alguma construção na posição onde os monstros vão se mover. Isso aqui está contemplado aqui. Ele pede o tabuleiro para a fatia para ver se há construção nessa posição. E daí ele pede para a posição de destino para ver se tem uma construção. E retorna. Daí ele verifica. Se existir uma construção, aqui embaixo, ele verifica a quantidade de monstros. Isso é uma lógica interna, não tem que ser chamada para isso. Isso é feito dentro do tabuleiro, através da lista. E daí ele seleciona um monstro para tomar dano. Se só tiver um, só tem um. Se tiver mais de um, é o primeiro da lista. Isso também é uma lógica interna, não tem chamada. Ele danifica o monstro e vê se ele morreu nessa danificação, aqui no morto. Se ele morreu, ele remove o monstro da posição. Remove o monstro da posição. Se não, ele... Aliás, independente, ele destrói a construção. Ou seja, a ideia é que quando os monstros eles trocam de posição, se eles chegarem em uma posição que tem uma torre, um deles se sacrifica para destruir essa torre. Basicamente é isso que faz. Depois ele continua até ele ter movido de fato todos os monstros. Se não se não existisse uma construção, ou seja, se eles não vão pular de uma construção, os monstros não vão se matar, ele move os monstros de fato para a nova posição
o que exige um outro diagrama, né? Esse caso aqui era só se tinha uma construção para onde eles iam se jogar e para matar um deles. Aqui, se não existia, ele não vai matar um deles, ele vai de fato mover eles para o lugar certo. Qual que é a lógica? Verifica se ainda restam mãos na lista, se sim, ele vai para o próximo. Ele verifica se ele está imobilizado, se sim, não faz nada, se não, ele move. Imobilizado é uma outra mecânica que tem a ver com as cartas, eles podem estar parados ou não. Ele fica dando loop enquanto a lista de monstros não estiver vazia. Verifica se estiver imóvel. Se não estiver imóvel, ele remove o monstro da posição de origem e coloca na posição de destino. Assim, ele faz toda a movimentação dos monstros, ele fica fazendo loop disso. Quando eles podem se mover, ele move. Quando eles não podem se mover, eles matam uma construção. Isso tudo é feito aqui, em mover monstros. Ou seja, quando eu passo a jogada, a primeira coisa que eu faço é mover os monstros. Em seguida, eu faço outra coisa, que é colocar um novo token, que pode ou não ser um monstro. Primeira coisa, eu verifico se os tokens eles estão bloqueados, que é um outro efeito de uma outra carta. Eles podem estar bloqueados. Se eles estiverem, eu desbloqueio eles e eu paro o caso de uso. E também ele verifica se ainda existem tokens dentro do saco de tokens, porque se não existirem também ele encerra, não tem mais o que botar. Se nenhuma das telas forem o caso, ou seja, aqui na chamada eles não estiverem travados e o saco não estiver vazio, daí de fato ele faz a retirada de um token do saco. E isso aqui é feito no tabuleiro, lógica interna. E ele verifica o tipo de token para fazer a invocação. Cada token ele tem um efeito diferente, que interage com o tabuleiro de formas diferentes. Cada um deles tem um caso de uso aqui no diagrama de sequência. Ele invoca. Aqui tem um probleminha, essa referência é o próprio diagrama. Nesse caso, quando a gente existem tokens, que o único objetivo dele é só botar um token a mais. Ele é meio que um token, ele é meio inútil, mas ele entra e ele bota um token novo. E ele tá aqui, ele coloca um novo token. Então tu bota o token e o que ele faz é botar um token novo. Então esse diagrama se refere mesmo. Quando eu boto a carta praga, aqui tem a lógica dela, ela seleciona todas as cartas de um certo tipo na mão do jogador e descarta elas. Ou seja, ali na carta a gente vai ter uma string falando qual a carta que vai ser jogada fora. Ela basicamente apodrece todas as cartas na mão do jogador de um tipo específico. Então depois de ser invocada, ela descarta todas as cartas de um tipo específico, chama mesa, e daí ele vai em todos os jogadores e descarta essa carta. Basicamente uma carta que ela tira todas as cartas de um tipo específico. Em contraste, a gente tem a carta de descarte, em que ela não funciona bem assim. Eu não vou explicar todas, mas basicamente ela vê qual que é a carta que o jogador quer escolher, e depois de validar a escolha de carta, ela descarta as cartas escolhidas. Cada jogador escolhe uma carta para descartar. A pedra também. A pedra ela tem um diagrama de sequência que vale a pena ser visto, como dá pra ver, ele é bem gigantesco. Basicamente a pedra ela é uma coisa que ela vem e ela rola pelo tabuleiro do centro tudo. Então ele sorteia uma fatia que ela vai surgir. Ele mata todos os monstros daquela fatia que está fora do castelo, ela começa de fora. E daí ela vai andando. Ela verifica se tem um muro. Se tiver, destrói o muro e ela cessa. Se não, verifica se tem uma torre. Se tiver, destrói a torre, se não, ela cessa. E cessa, aliás. Se não tiver, ela entrou no castelo, ou seja, ela viu que não tinha muro, não tinha torre, então ela entra no castelo, não tinha nada pra parar ela. Ela mata todos os monstros dentro daquela fatia que está no castelo. Daí ela verifica se tem uma torre na fatia oposta, ou seja, ela atravessa toda uma fatia, ela vai pra outra, que é simetricamente oposta. Se existir uma torre pra parar ela destrói essa torre. E daí ela cessa. Se não, ela mata todos os monstros do castelo. Ela verifica se tem um muro pra parar ela. Se tiver, ela cessa e destrói o muro. Se não, ela mata todos os monstros da fatia e daí ela cessa. Ela só atravessa o tabuleiro matando tudo. O diagrama de sequência dela ele é bem grandinho, mas ele é bem simples também. Basicamente tem invocação da pedra. E ela só invoca uma pedra numa fatia no inteiro aqui no tabuleiro. Daí o tabuleiro pergunta se a pedra ela atravessou. Ela fala que tem uma pedra entrando. A fatia itera sobre as suas posições. Se a posição não for o castelo,
ele só remove todos os monstros que tiverem naquela fatia. Se ela for o castelo, ela verifica se é uma construção. Se não houver uma construção, é porque ela atravessou aquela fatia. Se ela atravessou, ela mata todos os monstros que estão naquela posição. Se não, ela destrói a construção que tiver ali. Ou seja, se ela não atravessou. Seguindo aqui com esse atravessou. Se a pedra atravessou, ela invoca pedra saindo de para outra fatia, para a fatia oposta, que vai ser resolvida pelo tabuleiro. A lógica interna não existe chamada para descobrir qual é a fatia oposta. É só somar 3 e tirar o mod 6. Daí ela remove todos os monstros da posição do castelo. Ela vê se atravessou tudo. Ela vê se tem uma construção ali. Se não atravessou tudo, ela destrói a construção e cessa. Se atravessou tudo, ela vai iterando sobre toda a posição que tiver naquela fatia e mata todo mundo. Não é bem complexo. Por último, a gente também tem esse diagrama de atividade, que quando o token invocado ele é um monstro. Quando a gente chega e a gente invoca um novo monstro, a gente pode ter 4 possibilidades. Esse monstro ele pode ser um monstro qualquer, um monstro que ele não é um monstro especial. Todo monstro quando é invocado é colocado na posição designada e ele verifica. Se for um monstro normal, não faz nada. Se for um rei, o rei especial, ele bota 3 novos tokens junto com ele. Ele basicamente invoca 3 caras pra ajudar. Apesar de que esse token não tem que ser um monstro, ele pode inclusive ser uma pedra que pode entrar e matar o próprio rei. Bem interessante. Tem o curandeiro, que quando ele entra, ele cura todo mundo no tabuleiro. E tem o mago, que quando ele entra, ele só move todos os monstros uma vez a mais. Ele acelera o jogo pros monstros. Basicamente, como é que a gente faz aqui? A gente chama colocar peça. A peça que é o próprio monstro, que no caso está agregado no monstro, num anel e numa fatia específica. Fala isso pro tabuleiro, o tabuleiro fala isso pra fatia que tem que falar, a fatia fala isso pra posição que tem que falar e bota esse novo monstro. E daí ele verifica o tipo de monstro. Se não for nenhum, ele no normal não faz nenhum deles. Se for um rei, ele coloca um novo token 3 vezes. Se for um mago, ele chama uma nova execução de mover monstros. Se for um curandeiro, o monstro chama curar todos no tabuleiro. Então, o tabuleiro ele itera sobre todas as suas fatias, falando para todas as fatias curarem todos. E daí cada fatia itera sobre todas as suas posições e fala para cada posição curar todos. E daí cada posição itera sobre seus monstros e cura um ponto de vida neles. Isso é a invocação de um novo token. Depois disso ele cessa. Então aqui em Passa Jogada, dá pra ver que tá começando a ficar complicado. A gente inicia, os monstros se movem, novos monstros são colocados, e daí em seguida ele verifica se os torres foram destruídos. Ou seja, ele vem aqui, move os monstros, daí ele cria novos tokens 2 vezes, e daí ele vai verificar se as torres foram destruídas. No tabuleiro ele itera sobre todas elas, o tabuleiro vê de todas as fatias, que vê de todas as posições da construção. Daí ele faz um lógico para todas elas. Se todas elas tiverem destruído as fatias, isso aqui é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele declara derrota. Os jogadores perderam porque os monstros destruíram todas as torres. Se não for o caso, ele verifica se há monstros nos tabuleiros. Então ele itera sobre todas as posições, fazendo um lógico. Se não houver monstros, ele declara vitória para os jogadores. Os jogadores venceram. E se houver monstros, ele chama o próximo jogador. E ele encerra o turno do jogador original. E daí o jogador novo compra casas até ficar com a mão cheia. Tá contemplado aqui. Verifica, passar o turno pro próximo jogador, compra até ficar com a mão cheia. Aqui, declara vitória, declara derrota. E isso tudo é pra ser jogado. As cartas também, elas têm uma dinâmica parecida, eu não vou explicar todas, eu vou explicar agora só o geral, porque senão vai ficar muito extenso. Mas basicamente, jogar carta, ela tem uma lógica diferente. É tudo um diagrama só, mas é para evitar ficar acoplado. Como dá pra ver aqui, tem várias cartas diferentes, que cada uma delas faz algo diferente. A lógica delas está contemplada tudo aqui. A gente tem a carta de ataque, onde tu seleciona uma posição, verifica se tem um monstro, se não tiver, tem um erro, se tiver, danifica o monstro. A gente tem a carta de fortificação, que tu seleciona uma posição, vê se tem um monstro, se tiver um muro, se tiver, fortifica o muro. Perdido, trava os tokens, aquela coisa lá dos tokens que eu tinha usado antes. Comprar carta 2 vezes. Reciclar, tu escolhe uma carta da pilha de descarte e bota na tua mão. Boa mira, tu só ativa um ataque crítico.
e verificar e repara o muro, só arruma o muro. Só pega o muro e bota ele e constrói ele de volta. E aqui tem um diagrama inteiro com as cartas. Eu não vou explicar todos eles. Aqui ele tem todas as instâncias das cartas diferentes interagindo com a interface, com a mesa. Mas basicamente o diagrama de sequência ele opera sobre a seguinte ideia. A gente vai ter um grupo de cartas que vão estar no jogador. O jogador, toda vez que ele joga uma carta, aqui através da interface, essa carta ela fica num grupo, ela fica esperando para ser resolvida. Então o jogador ele joga uma carta de atacar um monstro e essa carta aqui, por exemplo, ela é ativada. Aqui a carta de ataque e ela fala para colocar como ação pendente. Ou seja, ela fica ali esperando para ser resolvida. Como dá pra ver, todos eles fazem isso. Eles ativam e botam elas como pendentes. Todas as cartas que elas têm um efeito que espera ser solucionado. Senão, ele só resolve. Como comprar carta, como descartar carta, enfim. Aqui. Daí, depois, a gente tem essa outra sequência. Que é quando tem uma terceira, uma quarta sequência, que é quando a carta ela resolve. Daí depende um pouco da carta. Se ela for uma carta que, se o jogador, depois de ter essa carta esperando, ele clicar no monstro, o que acontece, né? No caso, não é a carta, ela tá ali esperando. Digamos que ele joga uma carta de ataque, ela fica ali flutuando. Daí o jogador ele pode ter clicado no monstro, selecionar monstro. Daí, vendo isso, ele vai ver se tem uma ação pendente. Se a ação pendente ela for uma ação de ataque, ele vai matar o monstro. Se não for, não vai matar o monstro. Daí, coisa parecida tem com a reciclar. Aqui a carta que pode pegar uma carta de descarte. Ele vai clicar numa carta da pilha de descarte. E ele vai ver se a ação pendente que ele tem ali é a ação de reciclar. Se a ação for de reciclar, ele vai poder dar essa carta na mão do jogador, senão não vai. Mesma coisa quando for uma posição para fortificar ou reparar um muro. Se o jogador clicar num lugar que tem muro, ou que tinha um muro, ele vai verificar se a ação pendente dele é de fortificar ou de reparar um muro. Se for, ele vai arrumar esse muro. Se não, não vai. Daqui ele tem a seção da fortificação ou de um muro quando a gente cria um muro novo. Por que a gente fez assim? A gente fez assim porque assim exige um pouco menos de acoplamento. A lógica da maioria das coisas ela vai ser resolvida pela mesa e não pela carta. Mas enfim. Aqui a gente encerra nosso caso de uso. Todos os nossos 6 casos principais de como o jogo funciona. Tem o caso sair também. Mas o caso sair ele não é o caso de uso mais interessante. Ele só fecha o programa, ele destrói todos os objetos, mas isso pode ficar omitido, não, ele só é um programa em Python, ele só encerra tudo. E é isso. Aqui no jogo, todos os métodos que são invocados no diagrama de sequência estão contemplados nas classes respectivas.